respeito da função se. É uma função muito importante, é uma das funções mais utilizadas que nós temos dentro do Excel, né? E assim, de acordo com a sua utilidade, de acordo com a sua finalidade, então nós podemos usar elas em diversas circunstâncias, tá? Vamos resolver diversos problemas de lógica, de cálculo aí dentro da planilha, tá? Vamos lá, vamos compreender então um pouquinho como é e como funciona, né, essa função se. Bom, a função se quer dizer condições, né? Então, calculando condições da minha planilha, vou definir se um valor é verdadeiro ou um valor se é falso, né? Então, valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso. Considere, ou vamos considerar aí, duas situações hipotéticas. Se chover, vou de carro. Se não, vou a pé. Então, concorda que são duas condições bem distintas, bem diferentes, né? Então, em cada um dos casos, eu vou aplicar uma determinada condição. Então, a função se, ela tem o poder de calcular condições na minha planilha. Então, daí a sua grande utilidade, né? Então, é muito importante que a gente consiga compreender como é que funciona a estrutura, né? E a sua rotina lógica de funcionamento, certo? Vamos lá. Aqui nós temos algumas condições lógicas que é importante a gente saber. Nós temos aqui, primeiramente, que o sinal de maior que, o menor que, o maior igual, o menor igual, o diferente, o igual. Então, essas condições lógicas, elas são fundamentais para a gente poder utilizar os parâmetros da função se, tá? E, inicialmente, vamos trabalhar com a função se calculando duas condições, mas podemos calcular três, podemos calcular quatro condições, cinco, quantas eu quiser. É óbvio que, assim, dependendo da situação e do caso, a função se, ela deixa de ser utilizada quando tem muitas condições. E aí, nesse caso, na maioria das opções, na maioria das vezes, nós podemos substituir a função se pela função procv. Procv vai ser o assunto aí para uma outra aula, ok? Muito bem, vamos lá. Observem aqui, nós temos aqui um exemplo, ó. Digite uma letra inicial do sexo, por exemplo, M masculino e F feminino. Qual é o objetivo aqui? Eu quero que eu digite aqui uma letra e automaticamente aqui do lado já apareça a palavra correta, ou seja, a palavra já inteira, né? Nesse caso, então, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos sempre iniciar com um sinal de igual. Toda função se, obrigatoriamente, assim como qualquer uma outra função, começa sempre pelo sinal de igual. Eu coloco igual, se, abro parênteses. Quando abro parênteses, nós vamos ter um descritivo nessa fórmula. Observe que nós temos o teste lógico, valor verdadeiro e o valor falso, certo? Então, nós temos essas informações aí, ok? Muito bem. Nesse caso aqui, nós temos, então, igual, se, abre parênteses, esse teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. O que eu quero? Eu quero o seguinte, que nessa célula aqui, imediatamente anterior, ao digitar uma letra, qualquer, seja M ou seja F, apareça a palavra correta aqui do lado, tá? Então, nós vamos calcular, né, colocar essas condições, então, dentro da minha fórmula. O teste lógico, nesse caso, é a função ou o endereço de onde eu quero digitar a informação. Nesse caso aqui, o H11. Se o H11 é igual a, vamos colocar inicialmente a letra M. Se for igual à letra M, o que vai acontecer sendo igual a M? Então, nesse caso, eu vou colocar um texto. Vou abrir aspas duplas e vou escrever o texto desejado, tá? Nesse caso, se for M, vai ser mulher, né? Ou poderíamos colocar, né, masculino também. Vamos colocar masculino, fica mais fácil, conforme está ali no descritivo, né? Então, masculino. Fecha aspas, abriu aspas, fechou aspas. Isso é obrigatório na função se, tá? Jamais podemos esquecer, senão ele vai contar como um erro, tá? Ponto e vírgula. E aí eu tenho assim, ó, valor falso. Tem duas maneiras de a gente continuar. Eu descrevi apenas uma condição quando a letra é igual a M masculino, mas ela pode ser F feminino, certo? Então, nesse caso, tem duas maneiras de continuar. Ou eu faço um descritivo completo de cada uma das condições, ou eu parto do princípio de que, se não for uma coisa, é outra. Vamos ver um exemplo de cada uma delas, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos colocar um outro se para calcular a segunda condição.
Então, se onde aquela célula por enquanto não tem nada, né, que é o H11, for igual a, nesse caso, agora o próximo é F, né? Se for igual a F, o que vai acontecer se for igual a F? Nós vamos colocar feminino, fecha aspas, e aí eu abri um parênteses, dois parênteses, portanto eu vou fechar dois parênteses, ok? Pronto. Ali deu um nome, por quê? Porque por enquanto a gente não tem nenhuma informação aqui. Se eu digitar a letra F, vamos ver se vai aparecer lá nesse caso feminino. Ainda não apareceu. O que ocorreu aqui? O que ocorreu é que essa letra M e a letra F, não é? Nesse caso, deve ser colocada entre aspas, porque é um texto, né? Então, vou abrir aspas aqui, ó, e vou colocar, certo? Ó. Também, muito bem, ó. Agora sim, se eu digitar F, vai aparecer feminino aqui do lado. Se eu digitar agora M, ó, vai aparecer masculino, certo? Se eu digitar uma outra letra qualquer, não vai aparecer nada, porque não previ isso na condição, tá? Então, se eu digitar F e Enter, vai aparecer feminino. Se eu digitar ali M, vai aparecer masculino. Confere? Maravilha. Essa é uma das formas da gente descrever a função si, mas tem uma outra maneira, tem uma outra forma ainda, conforme eu já havia dito para vocês. Nós vamos aqui, ó, nessa própria fórmula, nós vamos só apagar ela aqui, ó, até onde a gente abordou. Então, ó, ponto e vírgula até aqui. Então, se o H11, que é onde eu digito a letra correspondente, for igual a M masculino, ora, eu tenho duas possibilidades, o M de masculino e o F de feminino. Uma coisa ou outra. Nesse caso, se eu já descrevi uma condição, não necessariamente que eu preciso descrever a outra condição. Sendo duas condições, basta eu descrever uma e, não sendo aquela, só pode ser a outra que está faltando. Então, eu parto do princípio que se não for uma coisa, é outra. E aí, caso não seja masculino, só pode ser o quê? Feminino. Ok? Um detalhe, eu dei Enter sem fechar o parênteses. Então, o Excel, quando você esquece um parênteses, ele aceita, né, e fecha automaticamente para você. Porém, se você esquecer dois, aí ele já não aceita, aí ele reclama, ok? Muito bem. Agora, ó, se eu digitar um F, vamos ver se vai aparecer feminino. Ó, apareceu feminino. Se eu digitar M, masculino. Então, pessoal, tanto faz, eu coloco as duas condições descritivas, uma por uma, ou eu utilizo a forma mais resumida, que acaba sendo a opção mais usada que nós temos. Se não for uma coisa, é outra coisa, ok? Essa acaba sendo a mais utilizada, não só porque ela é menor, mas que é mais simples, é mais objetiva, é mais prática, ok? Um outro exemplo aqui, só dar um ESC. Ó, digite um número qualquer e será informado se é maior ou menor que 10. Aqui poderia ser qualquer número, tá? Bom, vamos fazer a função si. Ó. Igual se, abre parênteses, que é um outro exemplo, uma outra forma de compreendermos o uso da função si. Se essa célula aqui do lado for, aqui ele falou que é maior que 10, né? Então, maior que 10, ponto e vírgula, eu vou colocar o texto maior. Ponto e vírgula, aqui nós já podemos reduzir. Em vez de descrever a outra condição, simplesmente posso resumir e colocar. Se não for uma coisa, é outra. E aí vou colocar o quê? Menor. Não preciso fechar o último parêntese, pronto. Ó, aqui ele falou que é menor porque realmente não tem nenhum número. Se eu digitar aqui agora, ó, 9, ó, ainda continua o menor. Se eu digitar 11 e der um Enter, ó, ele falou que é maior. 20, se eu digitar, é maior. Se eu digitar 8, é menor. Muito bem. Aqui agora, nesse outro exemplo, podemos aplicar uma condição na forma de porcentagem, ou um cálculo, né, como preferir. Então, nesse caso, ó, vamos colocar aqui do lado igual se, abre parênteses, Se essa célula aqui do lado for igual, ou nesse caso aqui, vamos observar a condição, ó. 10% sobre um valor digitado se for maior que 1.000, caso seja menor, aplique 5%. Bom, então ele está falando que se o número for maior que 1.000, aplique 10%. Do contrário, aplique 5%. Então é isso que a gente vai fazer.
Se esse número então for maior que 1000, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Então vou pegar essa informação, esse número aqui, vou multiplicar por 10%, ó, 10%. Ponto e vírgula. Do contrário, vou multiplicar por 5%. Então, clico nesse valor, vezes 5%. Fecho parêntese e dou um Enter. Ó, muito bem. Vamos digitar um valor aqui qualquer. Eu vou digitar aqui, sei lá, 80. Olha lá, ele calculou que dá R$4 no caso de 80, né? Se eu colocar aqui 500, vai dar 25. Se eu colocar aqui 1000, olha lá, dá 50, porque aí ele está aplicando aqui nesse caso 5% ainda. Agora, se eu aplicar 1001, olha o resultado, como vai ser bem diferente. Aí já deu 100, porque ele aplicou 10%. Então, ele olha para esse número e já calcula de acordo com a condição, 5% ou 10%. Simples assim. Olha lá a fórmula como é que ficou. Então, se o H16, que é esse valor aqui, ó, digitado, for maior que 1000, então eu aplico esse mesmo endereço, o mesmo valor, que é o H16, vezes 10%. Do contrário, vezes 5%. Resumindo, é isso. Ok? Bom, aqui tem digite o número positivo ou negativo, o Excel informará para você se é negativo ou positivo. Muito bem. Aqui eu posso usar assim, ó, igual se, abre parênteses, se essa célula onde eu vou digitar o número, né, for menor que 0, estou falando que é negativo, correto? Então, ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou escrever o texto, negativo. Do contrário, só pode ser o que, gente? Positivo. Positivo. Pronto. Agora vamos dar um Enter. Ó, ele está falando que por enquanto é positivo, porque não tem nada ali. Se eu digitar aqui, ó, 2 é positivo. Se eu digitar menos 3, aí já é negativo, correto? Bom, esses aqui, pessoal, são os exemplos simples que nós temos, né, para poder trabalhar com a função se a partir de duas condições, certo? Então, quando eu tenho duas condições, eu uso a função se aqui, baseada nesses parâmetros, tanto para responder na forma de um texto, ou na forma de um cálculo, ou um valor, ou um número qualquer, certo? Então, eu posso ter tanto resultados com números, resultado com texto, ou um resultado como valor lógico. Muito bem. Vamos partir agora, por exemplo, para os exemplos, né, com 3 condições. 3, depois com 4 e, quem sabe, mais condições, ok? Vamos lá, então. Aqui nós temos aqui um outro exemplo. Ó, esse exemplo aqui ainda está calculando com 2 condições, mas agora usando outros parâmetros e outras informações aqui. Ó. Aqui nós temos os alunos aqui, né, nessa relação. E nós temos aqui, então, a função se para isso. Vamos lá. Primeiramente, vamos calcular a média aqui desses alunos. Ó, igual média, abre parênteses, seleciono ali as notas, pronto, ó, deu 4,25. Aqui está aparecendo nesse pontinho aqui em destaque, esse pontinho de informação verde. Por quê? Porque ele está falando que tem uma célula ali do lado que você não usou, né? A gente simplesmente ignora isso aqui, ok? Eu poderia simplesmente também clicar ali, ó, onde está aparecendo a informação, e clicar aqui, ó, ignorar erro. Mas aí depois aqui a pouquinho ele retorna, porque assim que você editar ou alterar, ele retorna novamente. O resultado é o seguinte, aqui eu tenho, ó, para calcular o resultado, use a função se com as condições maior ou igual a 6 aprovado e menor que 6 reprovado. Muito bem, então fica assim, ó, igual se, abre parênteses, se essa média aqui, ó, se essa média for maior ou igual a 6, é isso? Isso. Se for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, o que vai acontecer? O aluno ele é aprovado. Do contrário, ele é reprovado. Muito bem. Olha lá, reprovado. Vamos ver os demais? Olha lá, reprovado, aprovado, reprovado, aprovado, enfim. Então, nós temos aqui os resultados, tá vendo? Na forma de texto. Quando eu cliquei nesse primeiro resultado, foi aqui, ó, nesse pontinho e arrastei, ele calculou todos os outros. Esse pontinho nós chamamos ele de alça de preenchimento. O nome dele já diz muita coisa, serve para preencher automaticamente à medida que você arrasta. Tem até uma outra maneira um pouco mais rápida do que essa também,
Seleciono, vou deletar, ó. Vou no primeiro e executo um duplo clique. Quando eu dou um duplo clique, ele já preenche automaticamente. O detalhe é que ele acabou preenchendo esse outro intervalo aqui que eu não queria aqui embaixo, né? Então, às vezes, nem sempre é vantajoso utilizar essa opção aqui, ó. Vou só arrastar normalmente aqui. Ainda é com duas condições, não é? Vamos agora para a terceira opção, ou com três condições. Aqui eu tenho salário com aumento, eu tenho aqui o código 1, código 2, código 3. Código 1, eu tenho um aumento de 100, 2, 200 e 3, 300. Aqui então eu tenho três condições na função se. Ele tem que olhar aqui o código, se for 1, ele vai aumentar 100, se for 2, ele aumenta 200 e se for 3, ele aumenta 300. Simples assim, tá? Então, como é que eu coloco? Igual, se, abre parênteses, se esse código aqui, ó, digitado ou já está aqui presente, né, foi igual a 1, ponto e vírgula. O que vai acontecer se for igual a 1? Bom, se for igual a 1, eu vou pegar o próprio salário ali, ó, o salário mais esse aumento aqui, tá vendo? Ó, de 100. Eu poderia fazer referência a esse valor aqui colocando o endereço dele. Só que depois eu teria que fixar esse valor e talvez não seja uma opção interessante. Então, o correto mesmo seria o quê? Seria utilizar o próprio número, que é mais rápido, que é mais fácil. Ó, ponto e vírgula. A primeira condição, quando o código é igual a 1, já coloquei. Agora nós temos a segunda, que é 2, e a terceira condição, que é o 3. Então, se, abre parênteses de novo, se aquela célula onde está o código for igual a 2, ponto e vírgula, o que vai acontecer se for igual a 2? Bom, se for igual a 2, eu vou pegar o próprio salário de novo, mais 200. Confere? Muito bem. Agora, eu calculei, ó, se for igual a 1, se for igual a 2, está faltando 3. Gente, se não for 1 nem 2, só pode ser o código 3. Se for código 3, é o aumento de 300. Não preciso descrever, posso fazer aquela maneira mais reduzida, né? Descrevo, se eu tenho três condições, basta descrever 2, e aí se não for uma das duas condições, só pode ser a terceira que está faltando, ok? Bom, então eu só vou colocar, ó, do contrário, salário mais 300, certo? Eu abri 2 parênteses, portanto eu vou fechar 2 parênteses, certo? Ó, um aqui e o outro bem aqui, ó. Então estou fechando os dois aqui. Pronto, venho aqui, arrasto e ele já calculou para mim. Então calculando até 3 condições, tá ótimo, tá? Passou disso, vamos ver se realmente vale a pena. Aqui está pedindo aqui para usar a função se para calcular aqui, ó, se o salário for maior que 3.000, cobrar 17%. Do contrário, colocar o termo não cobrar. Aqui ele está fazendo uma mesclagem da função se. São só duas condições, mas mesclando um cálculo e um texto na mesma fórmula, tá? Então fica assim, ó, igual se, abre parênteses, se esse valor aqui com o aumento for, nesse caso ali, o que ele falou? Maior que 3.000? Tá, maior que 3.000, ponto e vírgula. O que vai acontecer se for maior que 3.000? Aqui embaixo ele está falando, cobrar 17%. Então, é o salário vezes 17%, certo? Ponto e vírgula. Do contrário, ó, o salário terá do contrário, não cobrar. Então, do contrário, abro aspas e vou colocar assim, ó, não cobrar. Ali tem não cobrar IRF, né? Vamos colocar IRF. Fecha aspas, fecha parênteses. Pronto. Ó, ele falou que não é para cobrar. Tá certo essa resposta? Tá? Porque esse valor aqui, ó, ele é menor que 3.000. Então, nesse caso, não vai cobrar. Vamos ver. Olha lá, 3.100 é maior que 3.000. Então, ele já cobrou os 17%. 3.400 também é maior. Então, ele já cobrou os 17% também. Certo? Então, já está tudo ok. Bom, esse é um exemplo de 3 fórmulas, né? 3 condições na fórmula do se. Vamos ver algum aqui agora com mais, com 5 exemplos, é muita coisa, né? Aqui tem o IMC, aqui por enquanto, aqui ele pediu só aqui, ó, o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, pego o peso aqui, divido, então, clico aqui, ó, igual, peso dividido pela altura, vezes a própria altura de novo, né? Porque já que é um número ao quadrado, ele vezes ele mesmo,
vou isolar esse cálculo aqui para ele ter o resultado correto. Deu 28 aqui, o IMC. Esse IMC é o índice de massa corporal, ele é baseado na tabela, né, real, né, do Conselho Nacional de Nutrição. Vou só clicar aqui nos 3 zeros para poder, né, resumir, ficar mais objetivo o resultado. E aqui eu vou colocar o resultado. Pessoal, aqui dá muito trabalho. A função se com 3 condições realmente vai complicar muito, tá? Então, sim, além de desenvolver a lógica, vai dar um pouquinho de trabalho isso aí, tá? Mas funciona? Funciona. Dá certo? Dá certo, tá? Vamos lá, igual se, vamos começar de baixo para cima. Se, vamos começar aqui. Se for menor que 19, peso abaixo do normal. Aqui nós vamos interpretar da seguinte forma. Se o IMC da pessoa de 0 a 19 é peso abaixo do normal. De 19 a 25, peso normal. De 25 a 30, acima do peso. 30 a 40, obeso. E acima de 40, obesidade grave. Ok. Então, nós vamos ter que descrever uma dessas condições. Nossa, então a fórmula vai ficar enorme. Vai ficar enorme, tá? Então, vou, a princípio, até dar uma acelerada para a gente poder, né, ganharmos tempo. Então, se, e esse IMC aqui, ele for o quê? Vou começar lá do 19. Menor que 19, ponto e vírgula. O que vai acontecer se for menor que 19? Peso abaixo, não é? Peso abaixo. Abaixo normal. Ponto e vírgula. Se, abre parênteses. Bom, eu não posso falar agora que é maior que 19, senão ele inclui peso acima, o obeso, inclui tudo. Então, eu vou no próximo nível, no próximo ponto acima do 19, que é o que nesse caso? O 25. Aí eu vou falar com ele, se eu já descrevi até o 19, eu vou lá no 25 e falo, é menor que 25. Aí ele entende esse intervalo do 19 ao 25. O próximo, e assim por diante, degrau por degrau, né? Então, se esse IMC agora for o quê? Menor que 25, é menor ou igual? Vamos ver aqui. 20 a 25 é a faixa de peso saudável, então é igual, tá? Então, o igual entra aqui, se for menor ou igual a 25, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Peso normal, entre aspas. Fecha aspas, ponto e vírgula. Vou abrir outro se. São 5 condições. Eu já tenho 2. Vamos para a terceira. Então, se esse mesmo IMC agora for o que agora? Menor que quanto? Se eu já falei que é o 25, agora o próximo é 30. Muito bem. Então, menor que 30, ponto e vírgula, abre aspas, peso acima do normal. Pronto. Fecha aspas e ponto e vírgula, que é o separador, né? Aí, nesse caso, agora nós temos peso acima do normal e nós temos ainda obeso e obesidade grave. Então, vou ter que abrir mais um outro se esse IMC for o quê? Esse IMC for o quê? Menor que agora 30, não? Agora é menor que 40, né? Menor que 40, ponto e vírgula, ele é um cidadão obeso, ou cidadã, né? Ponto e vírgula. Agora, eu já descrevi 4 condições, menor que 19, menor que 25, menor que 30, menor que 40. Bom, só está faltando maior que 40. E aí nós podemos incluir aquele outro parâmetro. Se eu tenho 5 condições, basta eu descrever 4. Se não for uma dessas 4, só pode ser a quinta que está faltando, ok? Então, a quinta é o quê? Abre aspas e vou colocar obesidade grave. Fecha aspas. Agora eu vou fechar todos os parênteses. Eu abri 1, 2, 3, 4. Portanto, eu vou fechar 4 parênteses. 1, 2, 3, 4. Vamos dar um Enter. Pronto, ele falou que ficou acima do normal. E confere. Olha lá, 34 é obeso, lá 23 é normal, enfim, né? Nesse caso, pessoal, olha só. A função si, ela ficou extremamente grande. Para esses casos, a função PROC-V, ela pode substituir com vantagem a função si, tá? É o assunto aí de uma outra videoaula que a gente vai ver, ok? Muito bem, tá aí. Aqui é só, ele está falando aqui só se precisa fazer regime, sim ou não. Como é que eu posso fazer isso aqui? Basta eu colocar assim, igual se, a parênteses, se esse IMC aqui, bom, acima de 25 precisa fazer regime. Abaixo,
considerando aqui o peso normal e abaixo do peso, não precisa fazer regime, né? Apesar que na prática, quem está muito abaixo do peso precisa fazer regime para ganhar peso, né? Enfim, mas vamos considerar que não é necessário. Então, sendo assim, vamos colocar assim, ó, se esse IMC for maior que 25 ou maior que 25, o que vai acontecer? Ele precisa fazer um regime? Sim, precisa fazer regime. Do contrário, precisa? Não, do contrário, não precisa. Opa, fechou parênteses. Então, se o IMC for maior que 25, sim, precisa fazer regime. Se for menor, não precisa. Olha lá. Peso acima normal? Sim, precisa fazer regime. Muito bem. Aqui eu tenho obeso? Sim. O peso normal? Não. Tá vendo? Então, já criei uma condição através da função se, determinando se precisa ou não fazer um regime através dessa simples função. Ok? Bom, vamos para o nosso último modelo aqui. Esse outro modelo aqui, pessoal, é muito grande, tá? Não vale a pena. Olha lá. Se o cargo aqui, ó, é igual a diretor, então se esse cargo aqui é igual a diretor, ó, diretor pega aqui, ó, esse valor mais 1.500, o valor aqui do salário mais 1.500. Se for igual a presidente, mais 2.500, né? Se for igual a diretor, 1.500. Se for chefe, 800. Se for atendente, 200. Vai ficar grande, tá? Nesse caso aqui, muito parecido com o outro, né? Daria aí quantas condições? São 4 condições, né? Então, muito parecida com o anterior. Aqui é o uso da função se com e com ou, mas vamos deixar isso aqui para uma outra aula, ok? Espero ter ajudado aí, que agora vocês consigam compreender mais quando se trata de 2 condições, 3, 4 ou até 5 condições, dependendo do caso, ok? Na realidade aqui, ó, essa aqui são 4 condições, né? Vamos fazer essa aqui que a gente conclui com êxito, né? Então, igual ao se, ó, a parênteses, se essa célula aqui for igual a, abre aspas, vamos colocar aqui presidente, se for igual a presidente, o que vai acontecer? Vou pegar o salário mais, ó, pega esse salário aqui do lado, mais quanto? 2.500, ponto e vírgula. Se essa célula aqui for igual a diretor, abre aspas, diretor, fecha aspas. O que vai acontecer se for igual a diretor? Eu vou pegar o salário aqui, ó, do lado, salário, que salário aqui, mais quanto? 1.500. Ponto e vírgula, se, parênteses, se essa informação aqui, ó, onde eu tá aqui, cargo, foi igual a chefe, se esse cargo for igual a chefe, ponto e vírgula, o que vai acontecer se for igual a chefe? Bom, se for igual a chefe, vai pegar o salário mais, nesse caso, 800. Ponto e vírgula. Gente, se não for presidente, se não for diretor, se não for chefe, só pode ser o quê? Atendente. E atendente é um salário de quanto? O salário normal mais 200, que é a gratificação. Então, do contrário, pegue o salário mais 200. Eu abri eu abri aqui, ó, 1, 2, 3 parênteses. Portanto, vou fechar 3 parênteses. Olha lá. Pronto, eu já conseguiu fazer isso. Aqui é um exemplo com 4 condições, certo? Muito bem, feito isso, aí tem as outras opções aqui, mas por enquanto vamos parar nessas. Espero aí ter ajudado. Qualquer dúvida, volte, dá uma pausa no vídeo, tá? E estou aí à disposição, né, de vocês para quem tiver dúvidas, né? Pode colocar no comentário embaixo que eu vou tentar responder o quanto antes e assim que possível. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser, tá?